Leonélia Pereira, coordenadora e professora do curso de Direito da Faculdade Irecefai, doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, mestra em estudos interdisciplinares sobre gênero, mulheres e feminismos através da UFBA, especialista em ciências penais, Uniderp, e também em gestão de políticas públicas em gênero e raça através da UFBA. Graduada em Direito pela UEPB, advogada na presidência da OAB, subseção Irecê, e coordenadora do Colégio de Presidentes da subseção da OAB Bahia, triênio 2025-2027. Explica para a gente, melhor dizendo, o que significa o selo Lilás que a FAI acabou de conquistar. É um reconhecimento do governo do estado da Bahia para empresas e instituições que se destacam na valorização da igualdade de gênero, no respeito aos direitos das mulheres, no incentivo às mulheres a ocuparem cargos de comando dentro das instituições. Então, essa premiação, ela na verdade acaba sendo uma premiação, né? É um reconhecimento que o governo do estado confere às empresas. De que maneira? Através de um edital que é publicado pela Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, e aí estabelece os critérios para empresas de pequeno porte, de médio porte e grande porte, que esse porte é calculado a partir do número de funcionários de empresas ou instituições. Então, associações, ONGs também podem concorrer. E aí tem que comprovar, dentre aqueles itens que são demonstrados ali, para que... por que a minha empresa pode ser reconhecida como uma empresa que valoriza a igualdade de gênero? Então, vai pedir para conferir. A sua empresa, ela estabelece flexibilização da jornada de trabalho da empregada quando ela retorna da licença maternidade e está amamentando, que ela pode ter as pausas, né, para amamentação? Sim, eu tenho como comprovar isso? Tenho. Então, eu tenho como juntar essa documentação lá para comprovar. Outros fatores que também são levados em conta: mulheres em cargos de comando dentro da empresa. Então, a FAI é um grande destaque, porque nós temos duas diretoras, a diretora-geral, que é a professora Conceição, a diretora acadêmica, que é a professora Nádia. Temos também nas coordenações e em outras funções também dentro dentro do curso. Então, a gente tem a professora Ellen, que é coordenadora de nutrição, a professora Rízia, que é coordenadora de fisioterapia, e eu que estou na coordenação de direito. Então, a gente tem presença de mulheres em cargos, né, de decisão, em cargos de comando dentro da instituição, e é isso que é levado em conta pela avaliação do selo Lilás. Então, o respeito aos direitos das mulheres, o cumprimento da legislação em relação à licença maternidade, à lactação, às folgas, enfim, a tudo aquilo que a legislação exige de diferente em relação às mulheres, em razão das ações afirmativas, e que a empresa tenha condições de comprovar. Para além disso, as campanhas que podem ser realizadas, né, em relação por exemplo, combate à violência doméstica e uma série de outras pautas. Então, a FAI concorreu nesse edital, que teve muitas empresas da Bahia concorrendo, e foram 115 empresas certificadas. Então, é um orgulho para a gente poder ver que é uma empresa que cresce não apenas em tamanho, mas cresce cultivando valores importantes, que eu acho que isso é que é o mais importante para todos nós. Então, foi uma notícia que deixou toda a equipe muito feliz, e a gente está aguardando agora a data, né, em que o governo do estado vai entregar esse reconhecimento, essa condecoração, o troféu, enfim, a solenidade que vai acontecer essa entrega. Então, é um orgulho para todos nós poder fazer parte da FAI nesse momento. Sim, um grande orgulho para a FAI, para o nosso território. E como foi o processo para que a FAI pudesse receber esse selo? Então, o edital foi publicado, é a segunda vez que a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado publica esse edital. Então, o primeiro aconteceu ano passado, mas foi um prazo até curto, muita gente nem ficou sabendo, quando ainda não sabia muito bem o que se tratava. E aí, quando viu a maneira como isso foi divulgado, o impacto da divulgação, porque quando a empresa recebe o selo Lilás, não só vai participar desse grande evento que o governo do estado vai fazer essa entrega, mas ela tem autorização para usar aquele selo de empresa certificada na sua publicidade, né, na farda do funcionário, ali na frente, enfim, pode utilizar o selo em toda a publicidade da empresa. E isso acaba também chamando a atenção, de alguma maneira. A gente sabe hoje como nós temos uma sociedade com um olhar mais sensível para esses temas do que 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, chama a atenção isso. Então, a FAI, a partir do momento que a gente tomou conhecimento do edital, a gente foi verificar se a gente tinha preenchido os requisitos para concorrer. E aí, Ceissa trouxe, a gente sentou para conversar, eu e a Linádia, né, para ver o edital, e disse: olha, eu acho que a gente preenche muitos critérios, vamos ver se a gente consegue
a documentação para comprovar. Eu creio que tinha, acho que 23, parece, possibilidades. E uma empresa do porte da FAI teria que comprovar no mínimo 11 itens. A gente conseguiu comprovar, dentre os documentos, acho que 13 itens. Então, mais do que o exigido, né, pelo edital, para comprovação em relação a essas questões dos cumprimentos, né, da legislação, enfim. Aí a gente juntou toda a documentação comprobatória, como fotografias de eventos, registros de site, de rede social e documentos, principalmente. E aí foi enviada essa documentação na plataforma que o governo do estado disponibilizou para isso, né, para que a gente comprovasse aquilo, porque não é só chegar e dizer, minha empresa faz. Sim, mas você tem evidências de que a sua empresa faz, você tem documento, foto, notícias, a gente tinha que coletar tudo isso. Como a faculdade já tem uma prática que é recorrente, né, de estar com a sua documentação sempre muito organizada, em razão das visitas do MEC, em razão do próprio cuidado com o seu arquivo. Então, a gente foi coletando ali os documentos que podiam comprovar aqueles itens que o edital exigia e conseguimos juntar aí, dentre aqueles 23, pelo menos que eu me recordo agora, 13 itens e a gente precisava de 11. Então, a gente tinha até mais do que foi exigido. Então, quando saiu o resultado, a gente viu logo no resultado preliminar que a FAI preencheu os critérios e que seria contemplada aí com o selo Lilás. Então, recebemos já o resultado final e está confirmada, né? Leonélia, como o selo Lilás pode ajudar as mulheres no mercado de trabalho? Qual é a contrapartida que a empresa recebe disso? Uma divulgação positiva da sua imagem, é a publicidade que o próprio governo do estado faz. Então, naquele momento em que 115 empresas vão se reunir num evento com o governador do estado, a secretária estadual de Políticas para Mulheres, para receber uma condecoração em razão do cumprimento das obrigações legais em relação àquele tema. Mas por que eu preciso condecorar alguém porque cumpriu a obrigação legal? Porque muita gente não cumpre. É algo que está aí posto há muito tempo. Então, quem cumpre tem que ser, de fato, valorizado e ter esse incentivo para continuar cumprindo e para que sirva de incentivo para que mais empresas percebam que quando valorizam os direitos das mulheres, valorizam a igualdade de gênero, estão ganhando, não perdendo. Então, quantas histórias a gente escuta de pessoas que foram preteridas em seleções para vagas de emprego porque estavam grávidas? Ou que perderam o emprego porque durante o período que já estava contratada, contou que estava grávida. Ou que é demitida logo depois da licença maternidade. Gente, a licença maternidade é paga pela Previdência. A empresa não tem nenhum prejuízo em relação à licença maternidade. E a mulher vai receber a licença porque ela contribui para a Previdência. Então, a empresa vai ter um funcionário para cobrir, mas ela não tem nenhum prejuízo. A empresa não vai gastar nenhum real a mais por isso. A licença é um direito previdenciário da trabalhadora. Então, as pessoas, por vezes, fazem esse tipo de prática. Claro que está ficando cada vez menos frequente, porque as pessoas sabem que podem recorrer à justiça quando acontece esse tipo de situação. Então, quando você tem uma empresa que cumpre isso com todo rigor e que faz, inclusive, outras políticas que não são obrigatórias, mas que agregam do ponto de vista da imagem positiva da empresa, isso vai incentivar outras empresas que vão ver, olha, a empresa de fulano foi condecorada pelo governo do estado porque incentiva, né, a questão da igualdade de gênero. Então, eu acho que eu posso rever alguma coisa na minha empresa para eu também aparecer na próxima premiação. Então, serve como incentivo para que mais empresas queiram também fazer parte desse momento, de receber o selo, de estar no evento, de fazer parte desse ciclo de divulgação. Então, eu vejo como algo positivo para a empresa que recebe continuar a querer receber nos anos seguintes, de aparecer, mais uma vez, se inscrever, e de outras que não participaram em um momento poder participar em outros. Então, a gente viu, por exemplo, empresas daqui da região que não conseguiram, nesse momento, se inscrever ou que não conseguiram comprovar todos os critérios exigidos, mas que já vão tomar isso como experiência para o ano que vem concorrer de novo. E a gente já teve essa conversa com alguns colegas, olha, esse ano eu não consegui, mas eu já vi aí a experiência de vocês, vamos trocar figurinhas que o ano que vem a gente quer concorrer. Então, a gente já está vendo esse movimento acontecer aqui. E isso é muito legal, porque a empresa tem muito a ganhar, pelo contrário, né? Não tem nenhum tipo de perda. Então, é um incentivo positivo à imagem da empresa, para divulgar de maneira positiva o trabalho, né, que é realizado com responsabilidade social, com respeito à legislação, que é muito importante. Quais são os principais desafios para a empresa que quer conseguir o selo Lilás para, enfim, para divulgar, para ter essa relação mais próxima com a responsabilidade social? Uhum. É importante aproveitar o edital desse ano e já ver o que é que foi cobrado no edital desse ano. Porque provavelmente o edital do ano que vem já vai ser parecido, né? Certamente vai ter muitas coisas semelhantes ao de 2025. E aí a pessoa já vê o que é que foi cobrado.
Quer ver a quantidade de mulheres que tem como funcionárias naquela empresa, um percentual de mulheres, se tem realmente um destaque. Mulheres nos cargos de destaque dentro da empresa. A questão das licenças, da licença maternidade, garantida, licença paternidade também, que apesar de ser um direito conferido ao pai, ele é um direito que é importante para toda a família, o suporte também para a mãe, para a criança. A questão da flexibilização da jornada de trabalho, no retorno da licença. Outra coisa que foi interessante, que a gente viu lá no edital que tinha, e na FAI já é feito também, até com participação de alunos. Se discute hoje muito sobre a questão da dignidade menstrual. Então, assim, são muitos conceitos novos que a gente tem hoje, né? Então, imaginar que isso é algo que impacta muitas meninas que, por vezes, não vão para os ambientes públicos ou assistir aula e tudo no período menstrual. Às vezes não tem acesso ao absorvente. Os banheiros têm a caixinha lá com absorvente. Então, assim, esqueceu de trazer, não tem na bolsa e tal. Lá no banheiro tem a caixinha de absorvente. Outra coisa também, tem um canto, um cômodo da FAI, uma sala, na verdade, que tem uma cadeira de amamentação e um fraldário. Então, uma aluna que por vezes veio com criança, ou até uma funcionária que passou por lá e tudo, e vai precisar do espaço, né? Tem uma sala reservada lá com a cadeira de amamentação e um fraldário. E lá tinha esse item específico, lá no edital. Se tem algum espaço específico para amamentação e fraldário. Porque muitas vezes uma aluna que tem um filho pequeno, não tem com quem deixar, e ela deixa de ir para a aula porque não tem um espaço adequado e ela não quer amamentar nos espaços coletivos com os colegas. Ela tem um espaço lá. Ou uma professora que esteja também. Então, tudo isso faz muita diferença. Porque quando você chega num espaço como esse, um exemplo aqui de uma coisa que me ocorreu agora. Quando a ministra Ellen Grace foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal, foi preciso fazer uma reforma. Sabe por quê? Não tinha banheiro feminino. Ou seja, meu Deus, não se esperava que em algum momento tivesse uma mulher ocupando aquele lugar. Então, quando ela chegou, foi preciso fazer uma reforma para fazer um banheiro feminino, porque lá não tinha banheiro feminino. Ou seja, era um espaço tipicamente masculino. E muitos espaços são assim. Eles não foram pensados para serem ocupados por homens e mulheres. Então, quando a gente chega no espaço educacional, você pode partir da ideia que todo mundo que vai para a faculdade, acabou de sair do ensino médio, é jovem e não tem filhos. Mas isso não é a realidade de todo mundo. Muitas pessoas vão para a faculdade e têm filhos, são casadas, já trabalham. Hoje, o público de estudante universitário é muito diferente da época que nós duas estávamos na graduação, por exemplo, né? A gente vai olhar, a gente tinha um ou outro colega que era mais velho, ou que já era casado, ou que tinha filho. A maioria era todo mundo bem jovem, recém-saído do ensino médio. Hoje a gente tem um público muito diferente. A gente tem públicos, inclusive, que vem tentar fazer uma graduação depois que já criou seus filhos, ou que está ali ao mesmo tempo, criando seus filhos, tem filho pequeno, vai para a faculdade. E às vezes a pessoa deixa de ir porque eu estou amamentando. E eu não tenho um espaço adequado para isso, vou faltar aula. Não precisa faltar aula. Se pode fazer isso ali, tem um espaço para isso. Às vezes a criança, quando tem uma turma que alguém é mãe durante o curso, todo mundo pega um pouquinho no colo, né? E fica aquela farra com as colegas, todo mundo ajuda, pega um pouco. Mas se você sabe que tem um espaço, o acolhimento da pessoa naquele espaço é diferente. Então, isso importa não apenas a respeito do cumprimento da legislação, mas daquele espaço ser agradável, da pessoa se sentir parte daquele lugar e ela entender que ela tem sim direito de ocupar aquele espaço, que ela pode sim estudar, que ela pode sim trabalhar e que ela é bem-vinda. E quando a gente não tem esses lugares, a imagem que passa de maneira silenciosa é que você não é bem-vinda. Que se não tem lugar para você, não tem fraldário, não tem um acolhimento, se você está no período menstrual, não pode ir para aula, não tinha absorvente ali, vai ter que ir embora. Não, o banheiro ali tem a caixinha, você pode ir lá e vai resolver. Então, tudo isso são pequenas coisas que fazem toda a diferença quando a gente observa o que elas significam. E essas pequenas coisas, Leonélia, a gente percebe que está muito arraigada na questão cultural do nosso país, no caso do nosso território, da nossa região, e isso precisa mudar. Sim, com certeza. Tudo que a gente fala da questão de gênero, ela está completamente ligada com a questão histórico-cultural. Então, se a gente for pensar num espaço como esse que nós estamos agora, você é uma jornalista, uma comunicadora. Então, nós tivemos um período em que nós tínhamos poucas referências de mulheres como comunicadoras. Então, de um tempo para cá, a gente veio uma ascensão maior de mulheres como referências. Então, isso são as barreiras que o tempo vai nos ajudando também a romper e que muitas profissões que durante muito tempo eram ocupadas só por homens, hoje a gente vê muitas mulheres também fazendo parte e fazendo a diferença. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente vê hoje
diversos cursos que você tinha poucas mulheres, né, estudando. Hoje, o curso de Direito, por exemplo, a gente tem uma quantidade, tem turma, eu lembro que tem uma turma da FAI, que todo mundo fala, a turma das meninas, tem uma turma que a gente tem 2 meninos, uma turma quase toda de meninas. Se a gente for olhar para as faculdades anos atrás, a gente tinha as turmas da manhã, pelo menos na UEPB eu lembro que era assim, era misturado. Mas a turma da noite era 2, 3 mulheres, só tinha mais homens. E era a realidade de muitas profissões. Se a gente for olhar para as exatas, a gente ainda tem um número pequeno de mulheres, né, em várias profissões, mas você já vê uma ascensão de muitas mulheres de destaque na profissão. Eu vejo meninas que se formaram na FAI, em agronomia, em engenharia civil, que são profissionais respeitadíssimas na sua área. E isso é um orgulho para a gente, né, ver mulheres ocupando quaisquer espaços que queiram, porque tem limite, né? A questão é o interesse, é estudar, é se preparar, é ter competência para aquele espaço. Nada disso pode limitar, o fato de ser mulher ou ser homem não pode limitar as nossas possibilidades profissionais e de vida, né? Você, enquanto presidente da OAB, a primeira presidente, isso? Sim, a primeira presidente. Leonor. Pois e é uma responsabilidade pra gente, porque assim, eu sempre costumo falar isso, quando a gente fala nessa oportunidade do selo Lilás, principalmente, é a primeira vez que uma mulher faz isso, é a primeira vez que tal empresa está fazendo isso em relação às mulheres. Não é só sobre fazer pela primeira vez, ou ser a primeira pessoa a ocupar determinado lugar, mas sobre abrir os caminhos. Porque quando a gente vê alguém fazendo algo, então assim, sempre teve alguém que inspirou você. Então assim, você está aqui hoje, está apresentando o seu trabalho aqui, professora da FAI também, teve alguém que te inspirou lá atrás. Então, sim, aquela pessoa que veio antes, ela abriu caminhos. Então, eu acho que essa coisa de, é a primeira vez, é muito mais importante, não sobre quem foi primeiro, não. É a porteira que a gente está abrindo, é um caminho que vai facilitar e vai inspirar outras pessoas também. Então, se servir para isso, é bom demais. Então, eu acho que o selo Lilás, ele tem uma importância muito grande para uma instituição de ensino como a FAI, que tem uma responsabilidade social muito grande e que tem um papel que é reconhecido pela comunidade do território de Irecê, em relação aos trabalhos que já são desenvolvidos, em relação aos projetos de extensão, que é onde a comunidade, de fato, reconhece a presença da instituição. Então, quando o selo Lilás vem como reconhecimento formal do governo do Estado, é uma confirmação de que a instituição está no caminho certo, de que tudo aquilo que a instituição cultiva como sua missão, como seus valores, e de continuar incentivando que os professores, os estudantes, se empenhem nas suas atividades, principalmente na extensão, que é onde a comunidade mais vê, né, a presença da instituição, vai fazer com que a faculdade se motive cada vez mais para continuar cumprindo o que determina, né, dentro daquilo que o selo Lilás prevê em relação à legislação, e que queira fazer muito mais. Ano passado, a gente teve uma experiência muito legal, em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, inclusive, do Estado, e isso contribuiu para o selo Lilás, porque a gente colocou nas evidências que a gente recebeu no agosto Lilás do ano passado, a unidade móvel de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, que é um ônibus que a SPM leva para os municípios. Esse ônibus tem salas de atendimento, e aí é possível fazer atendimento psicológico, atendimento jurídico. E a gente recebeu essa unidade móvel o ano passado, nós fizemos 2 dias de atividade, um em Presidente Dutra, em parceria com a Secretaria de Educação, e outro aqui em Irecê, na Escola Parque, atendendo a comunidade do entorno, as mães dos estudantes. E a gente conseguiu fazer uma atividade conjunta com os cursos de enfermagem, de farmácia, nutrição, fisioterapia. Foi maravilhoso. E direito também, que participou fazendo os atendimentos jurídicos. Então, a secretaria disponibilizou o ônibus, veio uma técnica que é psicóloga, e a gente juntou todos os serviços da FAI que podiam participar, a Clínica de Psicologia, o NPJ, o Sejusc, e juntou todo mundo e fez uma coisa linda, assim, em 2 municípios. Então, é esse tipo de atividade que fortalece esse papel social da faculdade e que faz com que sua imagem seja reconhecida pelo território e que seja confirmada num momento como esse pelo selo Lilás do governo do Estado. Quais são, assim, os setores que mais se beneficiam com o selo Lilás? Qualquer empresa pode concorrer. Comércio, serviços. Então, você tem uma loja que tem vários funcionários, um supermercado, qualquer empresa pode concorrer. Então, o que o selo Lilás, ele deixa assim bem amplo, né, no edital, em relação a quem pode concorrer, tá lá, empresas, pode ser do terceiro setor, então pode ser uma ONG, uma cooperativa, pode ser um hospital, pode ser uma associação, dentre aqueles serviços que são prestados. Então, todo mundo que presta serviços, né, dentro daquilo,
comércio, serviço de saúde, serviço de educação, prestação de serviço de uma forma geral que o comércio realiza, pode concorrer no edital. E tem para agregar empresas de todo tamanho, porque o edital divide empresas de pequeno e de médio e grande porte. E é a partir do número de funcionários, né? Então, uma empresa de pequeno porte, ela precisa comprovar um número menor também de evidências. Então, uma empresa de pequeno porte tem que colocar 3 evidências do edital. A de médio porte 5 e a de grande porte 11. Então, para uma empresa maior, os desafios são maiores também, mas tem que comprovar mais, que fez mais. Então, a FAI, como uma empresa de grande porte, ou seja, tem mais de 100 funcionários, tinha que comprovar mais itens do que empresas de médio e de pequeno porte. Então, eu creio que qualquer empresa, de qualquer setor, pode ser contemplada, porque o edital deixa muito aberto, muito aberto. Então, comércio e serviços, de uma maneira geral, podem concorrer e vale muito a pena, porque vai ter essa contrapartida da divulgação. Além da FAI, da Faculdade IRC, quais outras empresas, instituições do nosso território, da nossa região, conseguiram conquistar o selo Lilás? Teve mais 2 também que conseguiram. A gente, inclusive, já se encontrou, já comemoramos, todos muito felizes, né, com o reconhecimento, que foi o Centro Médico Minaura. Deixar aqui um abraço, inclusive, para Agnaldo Moreira, que é advogado, meu colega, né, que foi quem estava à frente da organização do selo Lilás. E a Associação Espaço Mulher de São Gabriel. Mandar um beijo aqui para Jovelina, minha madrinha, que ela que estava organizando também. Então, foi muito bom a gente ver mais empresas, mais instituições. No caso, o Espaço Mulher é uma associação, né? Concorreu como ONG, e o Centro Médico Minaura como empresa. Então, estamos aí, as 3 empresas, a FAI, o Centro Médico Minaura e a Associação Espaço Mulher de São Gabriel, contempladas e agora aguardando a data, né, da entrega dos troféus, do reconhecimento, para que a gente possa também participar. Eu sei que vai ser uma festa no dia para todos nós, né? Um reconhecimento, e esperamos que o ano que vem a gente tenha mais empresas e instituições do território de Irecê concorrendo e ganhando, né? Sendo reconhecidas também pelo governo do estado. Com certeza que as mulheres possam ser cada vez mais valorizadas, que tenham, né, a equidade, que a gente consiga essa equidade no ambiente de trabalho, enfim, em todas as esferas. Leonélia, muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, pelo convite. Agradecer, deixar um abraço aqui para a nossa equipe da FAI, para nossas diretoras, nossos coordenadores, todos que nos acompanham. Um beijo para o professor Éder, que estava aqui mais cedo também.